Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e a aula de hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é concordância verbal. Concordância verbal é quando nós temos uma relação harmoniosa entre o sujeito e o predicado. Quando os dois estão ali em harmonia, um concorda com o outro, a gente tem concordância verbal. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, vamos para a primeira parte. Quando a gente trabalha com concordância verbal, a gente precisa saber que nós temos alguns tipos de sujeitos, sujeito simples, sujeito composto. Então, para cada tipo de sujeito existe uma regrinha. E existem também algumas regras especiais que nós veremos daqui a pouquinho, beleza? Vamos lá. O que é a regra, ou quais são as regras para sujeito simples? A primeira regra é a regra geral. Sempre o verbo vai concordar com pessoa e número. Então, se o sujeito está na primeira pessoa do singular, o predicado também deve concordar em primeira pessoa do singular. Como é o caso aqui, ó, nós vamos ao cinema. Nós temos aqui a primeira pessoa do plural e o verbo também está na primeira pessoa do plural, beleza? Aqui nós temos o aluno chegou atrasado. Também temos a terceira pessoa do singular. Então aqui o verbo também concorda com a terceira pessoa do singular, beleza? Essa é a regra geral, isso aqui é muito simples, muito fácil. Agora, quando nós temos um substantivo coletivo, existem algumas regrinhas. O verbo vai ficar no singular, mas também se ele vier especificado, o verbo também ele pode estar no plural. Por exemplo, aqui, ó, a multidão gritou pelo rádio. Aqui nós temos a multidão. É o coletivo de pessoas, a gente não tem dúvida disso. Mas a multidão, temos o artigo ali. Então, multidão está no singular. Aqui a gente pode colocar o verbo. Pode não, a gente deve colocar o verbo no singular. Mas também temos alguns exemplos. Se eu disser o seguinte, a multidão de fãs, o verbo pode concordar com multidão. Então, a multidão de fãs gritou. Ou também o verbo pode concordar com a parte específica. Porque nós temos multidão de quê? Aí temos multidão de fãs. Eu posso dizer a multidão de fãs gritaram, tá? Porque aí o verbo vai concordar com o fãs, beleza? Agora nós temos os coletivos partitivos. Quais são as regras? Primeiro, o verbo pode ficar no singular ou plural, você que escolhe, porque eu posso dizer a maioria dos alunos foi, então a maioria concorda ali, está concordando com o verbo, na verdade o verbo concorda com a maioria, e também eu posso dizer a maioria dos alunos foram, porque o verbo também pode concordar com a parte geral. Ele pode colocar como a parte específica, como maioria, a maioria dos alunos foi, ou também pode trabalhar com a parte geral, a maioria dos alunos foram, beleza? Moleza. Agora, com os pronomes de tratamento, o verbo também ele fica na terceira pessoa do singular ou plural, porque ele vai concordar com o pronome de tratamento. A vossa alteza pediu silêncio ou as vossas altezas pediram silêncio. Para os pronomes de tratamento, o verbo sempre concorda com o pronome de tratamento. Se ele estiver no singular, o verbo também vai estar no singular. Se ele estiver no plural, o verbo também estará no plural. Uma propaganda aqui rapidinho. Você pode ter acesso a esse material lá na plataforma do professor, tá? Aqui embaixo no link na descrição desse vídeo teremos aqui, colocaremos o link da plataforma, você pode acessar lá, é www.profnelsonjr.com, que você tem acesso a esse material e muitos outros que você pode estudar. Agora sobre pronomes relativos. A gente tem aqui primeiro o pronome relativo que. O verbo ele concorda com aquilo que vem antes, aquele sujeito que vem antes do pronome. Então, se eu tiver um pronome, quer dizer, uma palavra no singular antes do pronome que, o verbo vai concordar com o singular. Se eu tiver, antes do pronome que, tiver um sujeito, uma palavra no plural, o verbo também deve estar no plural. É o caso aqui, ó. Fui eu que derramei o café. Ou fomos nós que derramamos o café. Não pode esquecer isso. Com o pronome relativo que, o verbo vai concordar com a palavra que vem antes do pronome. Não pode esquecer isso. A próxima é o pronome quem. O verbo sempre estará no singular ou também pode concordar com aquele que vem antes, tá? Para o pronome quem, o verbo pode estar no singular sem nenhum problema ou também ele pode concordar com o elemento que vem antes do verbo. Então eu posso dizer fui eu quem derramou o café ou
fui eu quem derramei o café. Beleza? Ele pode estar na terceira pessoa ou também concordando com a pessoa que vem antes. Moleza, moleza, moleza. Agora, quando eu tenho as expressões, que é mais de um, menos de um, acerca de, o verbo ele vai concordar com o numeral, tá? Então ele pode concordar com o numeral, sim. Na verdade pode não, ele deve concordar com o numeral. Por exemplo aqui, mais de um aluno não compareceu. Então o verbo concordou com o artigo 1, ou na verdade aqui que é o numeral, perdão, artigo não, com o numeral 1. Mais de 5 alunos não voltaram ou não compareceram, tá? Então o verbo quando estiver mais de um, menos de um, acerca de, tá? O verbo vai concordar sempre com o numeral, não pode esquecer isso. Vamos para a próxima regrinha. Agora quando estiver sujeito composto. A regra geral sempre é, o verbo sempre vai para o plural, sempre, quando é sujeito composto. Mas existem alguns casos especiais, como este caso que eu estou dizendo aqui agora. O núcleo do sujeito, ele é constituído por pessoas gramaticais diferentes. Como assim, professor? Por exemplo, aqui, ó, eu e ele. Duas pessoas gramaticais diferentes. Você tem a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. O verbo, ele vai sempre ficar no plural, seguindo a ordem de prioridade. Então, por exemplo, aqui, ó, eu e ele nos tornaremos amigos. Então, o verbo, ele ficou na primeira pessoa porque tem prioridade sobre a terceira. Então, a primeira sempre tem prioridade sobre a segunda e sobre a terceira. Por isso que é a primeira. Olha a lógica aí. Se eu disser o seguinte, tu e ele vos tornareis amigos. Por quê? Porque a segunda pessoa do discurso também tem prioridade para a terceira. Mas também pode haver a seguinte situação. Eu posso também colocar o seguinte, tu e ele se tornarão. Se o sujeito estiver proposto, ou na verdade pós-posto, tá? Ou seja, ele vai concordar com o núcleo mais próximo. É possível também concordar com o número mais próximo. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Vamos lá, vamos para o próximo. Quando o núcleo do sujeito composto, for sinônimos ou palavras parecidas e estão no singular, tá? E estão no singular. Isso aqui é uma dica importante. Precisam estar no singular. Tá? Quando isso acontece, na verdade, quando isso acontece, o verbo poderá ficar no plural ou no singular, tá? Ou no singular. Por exemplo, aqui, ó, a angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Como angústia e ansiedade são palavras sinônimas, eu posso colocar no plural. Como eu coloquei aqui, a angústia e a ansiedade não ajudavam porque são dois núcleos. Também eu posso colocar no singular quando os dois são sinônimos. Angústia e ansiedade são palavras sinônimas. São palavras que têm a mesma ideia. Então eu também posso colocar no singular. Tá? Não, fica estranho porque está no singular, são dois núcleos. Tudo bem, a língua portuguesa diz que se elas forem no singular, se elas forem palavras sinônimas, ela também pode estar no singular. Outra regrinha diz que quando nós temos uma gradação, o que é gradação? É uma sequência de ideias que tem relações e pode ir aumentando ou diminuindo. Por exemplo, aqui, ó, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Percebeu que essas três palavras têm relação? Então temos uma gradação, uma figura de linguagem. Aqui uma sequência de palavras que têm relações. Então eu posso ter com o verbo concordando com o núcleo ou com o núcleo mais próximo. Por exemplo, aqui, ó, uma palavra, um gesto, um olhar bastavam. Ou seja, estou concordando com os três núcleos. Mas também eu posso colocar uma palavra, um gesto, um olhar bastava, tá? Porque nós temos uma sequência de ideias que vai aumentando aí ou diminuindo, dependendo da situação. Tudo bem? Beleza. Agora nós temos algumas palavras quando o sujeito ele é resumido pelas palavras nada, tudo ou ninguém. Quando isso acontecer, o verbo sempre vai concordar com nada ou tudo ou ninguém. Por exemplo, os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. O comoveu está concordando com nada. Tá? Então, isso aqui é regrinha. Se eu tiver uma sequência de informações
e depois dessa sequência tiver os pronomes indefinidos, nada, tudo ou ninguém, o verbo vai concordar com esses pronomes, beleza? Você não pode esquecer isso. Vamos lá. Agora, quando o sujeito for constituído pelas essas expressões, um e outro, nenhum nem outro, o verbo pode ficar tanto no singular como no plural, tá? É permitido quando tiver o sujeito constituído por essas ideias. Por exemplo, um e outro já veio, ou um e outro já vieram, sem nenhum problema. Na língua portuguesa aceita isso. Lembrando que esse material que está sendo projetado aqui para vocês, você pode acessar a plataforma www.profnelsonjr.com e você pode ter acesso a esse material que você está vendo aqui, sem nenhum problema. No comentário desse vídeo, na verdade na descrição desse vídeo, terá o link deste material, beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos para a próxima dica, pessoal. Quando nós temos alguns casos especiais. Primeiro vamos trabalhar com a partícula ser. Quando o verbo for um verbo transitivo direto e eu tiver a partícula ser, ele vai concordar, tá, com o sujeito. Vai concordar com o sujeito. Por exemplo, aqui, quando eu vendo alguma coisa. Então, carros são vendidos. Eu posso dizer vende-se carros ou posso dizer vendem-se carros. Tá? Posso não, devo na verdade, né? Devo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve estar no plural. Quando for verbo transitivo direto, sempre, sempre, tá? Sempre. Então, o que eu vejo muito em placas aí, vendem-se casa. Tá errado. Porque, como o caso vender é um verbo transitivo direto, porque eu vendo alguma coisa, então o correto deveria ser vende-se casa. Ou vende-se esta casa. Ou vendem-se casas, beleza? Mas também podemos ter verbos os verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos. Quando isso acontecer, o verbo sempre deve estar no singular, sempre. O que é verbos intransitivos? Verbos que têm depois do verbo a preposição. Quando eu preciso de alguma coisa. Quando eu confio em alguém. Então, precisa-se de secretárias, precisa-se de ajuda, confia-se em pessoas, confia-se no profissional. Então, quando eu tiver um verbo transitivo indireto, na verdade eu devo usar o verbo no singular. Que é isso, professor? Que é isso, né? Tem que prestar atenção nisso. Agora, quando são verbos impessoais? O que são verbos impessoais? São aqueles que não possuem sujeito. Aqueles que têm o sujeito inexistente, beleza? Então, os verbos sempre ficarão na terceira pessoa do singular, sempre. Quais são os verbos? O verbo haver e o verbo fazer quando indicarem tempo. Por exemplo, aqui, ó, e o verbo haver com o sentido de existir. Quando eu tenho o verbo haver com o sentido de existir, eu também tenho um verbo impessoal. Havia sérios problemas na cidade e nunca haviam sérios problemas. Havia, porque é um verbo impessoal, o sujeito não existe. Fazia 15 anos que ele não via para estudar. O verbo fazer, quando indicar tempo, ele sempre estará no singular, sempre, beleza? Deve haver sérios problemas. Uma dica importante: se ao lado do verbo haver eu tenho um verbo auxiliar, o verbo auxiliar deve estar no singular. O haver não. O haver, como está no indicativo, continua no indicativo. Mas o verbo auxiliar concorda com o verbo haver. Não pode esquecer isso, tá? O verbo auxiliar concorda com o verbo haver. Vai fazer 15 anos. Tá vendo que o verbo auxiliar ir está concordando aí com o verbo fazer? Como o verbo fazer indica tempo, ele tem que estar no singular, então o verbo ir também precisa estar no singular, tá? Não pode esquecer isso. Agora, nós vamos para o verbo ser. O verbo ser, ele tem algumas regrinhas. Primeira regrinha: quando for um predicado nominal, beleza? Predicado nominal, quando nós temos a característica do sujeito, e o sujeito for representado pelos pronomes tudo, nada, isso ou aquilo, o verbo sempre vai concordar com o predicativo. Por exemplo, tudo e aquilo são os pronomes. E o predicativo, flores. Então, tudo são flores. Aquilo parecem ilusões, tá? Quando o predicativo estiver falando dos pronomes tudo, nada, isso, isto, aquilo,
o verbo deve concordar com o predicativo. Mas também poderá ser feita uma concordância com o sujeito. Aquilo é sonhos vãos, tá? Eu posso fazer isso também. Também eu preciso deixa eu confirmar aqui, isso. Aqui. Quando o sujeito foram horas, na verdade, quando o verbo ser indicar horas, datas, tempos, distâncias, sempre o verbo vai concordar com a expressão numérica, sempre, tá? Quando o verbo ser vai indicar tempo, horas, datas, distância, ele sempre vai concordar com a expressão numérica. Por exemplo, aqui, são 9 horas. Ou é 1 hora, porque é singular, beleza? Ou eu posso dizer assim, hoje são 24 de outubro. Mas eu posso dizer também, hoje é dia. Por quê? Porque está concordando com a palavra dia e não com o numeral. Percebeu? Porque depois do verbo vem a palavra dia. Então, eu preciso dizer, hoje é dia 24. Mas se não tiver a palavra dia e depois do verbo tiver só o numeral, então o verbo vai concordar com o numeral. Hoje são 24. Ou hoje é dia 24. Eu não posso dizer hoje é 24. Por favor, hoje são 24. Isso aqui precisa guardar na memória aí. Importantíssimo. Agora também eu posso dizer o seguinte. Quando eu tiver o sujeito como predicativo da oração e for um pronome pessoal, ele deve concordar com o pronome, tá? Então, o presidente aqui sou eu. Eu posso dizer, porque eu tenho aqui o pronome pessoal eu. Então, aqui o presidente sou eu. Mas também se os dois termos, o sujeito e o predicativo, forem pronomes, tá? Quando o predicativo e o sujeito for pronomes, a concordância será com aquele que aparecer primeiro, tá bom? Considerando o sujeito da oração. Por exemplo, eu não sou tu, tá? Por quê? Eu tenho aqui o início do sujeito ali que é eu e o predicativo tu. Então a concordância será com aquele que aparecer primeiro, ou seja, o eu apareceu primeiro, então que eu tenho a concordância, eu não sou tu. Mas se o sujeito for uma pessoa, isso aqui agora é outra regrinha, mas se o sujeito for uma outra pessoa, a concordância nunca será com o predicativo, e sim com a pessoa. Por exemplo aqui, ó, o menino era as esperanças da família. Por ser uma pessoa, então o menino era, ok? Beleza? Então eu quero agradecer a sua participação, obrigado pela sua atenção, obrigado por você estar até aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude esse canal a crescer, vamos chegar aí à nossa meta de 1000 inscritos. Então muito obrigado pela sua participação, um grande beijo, valeu, falou, tchau!